Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre a noção de população por Michel Foucault. Tem a ver com os estudos do Michel Foucault acerca do biopoder. E a população ela aparece como um elemento novo na análise. Tudo bem? Você, por favor, se inscreva no canal, entre no nosso grupo do Telegram, deixe seu like no vídeo para que mais pessoas possam ver. E, obviamente, sinta-se super à vontade para deixar seu comentário, sua questão, sua provocação, fique super à vontade. Bora pro vídeo? O novo personagem político que aparece justamente no século XVIII é esse personagem chamado população. E a população permite que o biopoder consiga conceituar, elaborar, construir, aplicar estratégias de regulamentação. Esse novo personagem político, ele permite o acontecimento de um novo tipo de poder, o biopoder, um poder de população, um poder que acontece sobre o corpo enquanto espécie. Aqui no Colunas Tortas eu já falei sobre o biopoder um pouquinho, vou deixar o link para você. Você pode acessar e ver a respeito da noção de biopoder. O uso da palavra população enquanto conceito já acontecia. O termo já era utilizado. E o Michel Foucault, em Segurança, Território e População, vai deixar claro que era um uso, por sua vez, negativo, né? O que se chamava de população era algo contrário da depopulação. Então a população era um movimento pelo qual, depois de um grande desastre, como uma epidemia, uma guerra, o flagelo da fome, depois de um certo momento dramático da história, a população é o termo que se usa para falar sobre aquilo que morre aos poucos, sobre aquilo que diminui aos poucos, e para falar sobre a necessidade de repovoar esse lugar que está aos poucos acontecendo nele uma depopulação. A população, portanto, como quase uma reação a um acontecimento desastroso por sua vez. Ou seja, a população aqui é utilizada, antes do século XVIII, como aquilo que entra em jogo quando é necessário retomar a ocupação de um espaço, quando é necessário recompor os corpos, aumentar o nascimento de pessoas, de corpos numa dada sociedade, desenvolvê-las. O problema da população sempre se relacionava, aliás, ao deserto, à desertificação. População, então, entrando como um conceito que vai lidar com aquele ímpeto de não transformar o território de um povo num deserto sem nenhuma população, num deserto sem gente morando. E, acima de tudo, isso porque a população entra como mais um elemento que condiciona outros elementos que, por sua vez, fortalecem o soberano, fortalecem o Estado. Da população, por exemplo, surgem os braços da agricultura. É de lá que vem a produtividade da colheita, da população onde se mantém cereais, produtos agrícolas, a preços que possam justamente ser consumidos, preços baixos. É da população que surgem os braços da manufatura também, de tal maneira que as importações tendem a diminuir com a alta da produção manufatureira. Uma alta população tende, por sua vez, a gerar um certo excedente de mão de obra, diminui salários e assim o preço das mercadorias e possibilidade de exportação, garantindo o exercício e fortalecimento do poder exercido a partir do Estado. Mas no século XVIII, a partir dos intelectuais fisiocratas, das iniciativas dos fisiocratas, a população ganha uma nova aproximação. Não se tratava mais de um conjunto de súditos que no acúmulo estabeleceriam uma certa força, consistência do poder do monarca. Não se trata mais, ou seja, da população como algo passivo, da população como um uso de reação, do uso da população como um uso que vem depois de uma catástrofe. O que a gente tem agora é um jeito diferente de lidar com a população. A população ela sai de uma faceta quase naturalista, de um olhar, por sua vez, jurídico-político, e ela passa para ser um objeto de um olhar técnico-político. Isso significa que ela passa a ser considerada como algo que precisa ser conduzido. E como
um certo emaranhado de desejos que precisam ser coordenados, que precisam ser governados. É interessante porque a população ela acaba sendo vista como o resultado de uma série de variáveis, né? E colocada fora de uma relação voluntarista e direta com as ações do soberano. A população ela passa a ser vista quase como um elemento à parte, um elemento quase que com vida própria. E nessa vida própria, o soberano, quando manda, ele pode receber um não. É por isso que entra, repito, a arte de governar, a governamentalidade. A possibilidade de conduzir a ação do outro, conduzir a conduta do outro. Exercer poder, portanto, não violentando, mas conduzindo condutas, governando. Agrupando os desejos, os interpretando e conduzindo para o caminho que pareça natural. Dessa maneira, fazendo da população um conceito que faz parte de uma visão de livre mercado da sociedade. Na medida em que essa nova característica da população, essa nova consistência que a população passa a ter, é uma consistência do movimento, da vida, é uma consistência de uma população que age, é uma noção positiva da população. Compreender a população como aquela que detém o desejo, feito de indivíduos que desejam, é aquilo que faz nascer, vai dizer o Foucault, uma certa forma de filosofia utilitarista. Vai permitir a existência dela. Ao mesmo tempo, a noção que a gente tem de população nos carrega para uma noção de opinião pública. E essa parte pública, a parte da opinião pública, seria justamente o ponto de vista das opiniões da população, dos indivíduos da população. A partir dos seus hábitos, dos seus temores, dos seus preconceitos, a partir das suas exigências. É aquilo que age através de uma certa educação, das campanhas, dos convencimentos. A população é assim, é tudo aquilo que vai se estender do arraigamento biológico pela espécie à superfície de contato oferecida pelo espaço público, pela esfera pública. E daqui vem a emergência do sistema de votos, daqui vem a emergência justamente de uma população em espaço público e da noção de uma democracia, com uma população participativa, por exemplo. A população, assim, a nova visão da população, a população como funciona no biopoder, não é vista como aquilo que é só submetida. O entendimento é de uma população que carrega consigo um tipo de configuração do poder que vai colocar o governo como a técnica mais favorável para se conduzir as condutas, para se lidar com a população, para fazê-la crescer e ficar mais forte, para controlá-la como corpo-espécie, para controlá-la, entendendo que os indivíduos ali, os corpos, são corpos-espécie, não simplesmente corpos individuais. É interessante isso, porque se há um rei, esse rei pode governar. Mas não é o rei que governa. O governo é um exercício. Não passa por um quem, passa por um como. A maneira como esse poder era exercido, o governo era feito no poder monárquico, se transforma de tal jeito, de tal maneira que a própria população passa a adquirir um status que hoje a gente até consideraria mais humano, se a gente olhasse para trás. Mesmo compreendendo que esse parecer humano tem justamente relação direta com técnicas e tecnologias modernas de controle, de constituição de sujeitos. Não que existam sociedades sem técnicas de controle. No entanto, é evidente que, a maneira como a nossa sociedade é hoje, a maneira como a noção de população é trabalhada hoje, a maneira como essas técnicas de controle são aplicadas hoje, eu imagino que não seja a melhor possível, eu imagino que não seja do nosso interesse. Tudo bem? Gostou do vídeo? Foi legal pra você? Coloca seu comentário. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, dá um like. Às segundas-feiras, 7h30 da noite, jantas filosóficas aqui no Colunas Tortas. Às quintas, 8 horas da noite, leituras comentadas. Fique super à vontade para também entrar no nosso grupo no Telegram. Muito obrigado e até a próxima.